Segunda Epístola de João. Bom, nós agora vamos começar então no livro de 2 João, que tem data e local, talvez escrita em Éfeso, cerca de 90 depois de Cristo, tem como autor o apóstolo João e tem como tema a caminhada dos crentes, né? Um alerta quanto aos enganadores. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Bom, agora nós vamos ouvir, né, um comentário e depois você tem o link completo, né, da pregação completa, se você quiser ir lá olhar. Isso quer dizer para você que as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª de João, elas são extremamente atuais e relevantes, porque elas tratam do problema do homem contemporâneo. O nosso problema contemporâneo é um problema com o real. Nós trocamos o real, o concreto, por tudo aquilo que a nossa mente e palavra pode criar de espetacular e de extraordinário. Casamentos se destroem, amizades se destroem, relacionamentos se destroem, porque a gente mentaliza diversas imagens que são extremamente incríveis, maravilhosas, mas desprovidas de carne, desprovidas de pele. Meu irmão, minha irmã, você beija uma pessoa, mas uma imagem você não beija. Uma imagem não tem cheiro. Uma imagem não pode ser tocada porque não tem pele. Imagem é só cor. Imagem não pode ser tocada, não tem carne, não tem vida, não é fato. Mas às vezes, nós podemos elevar o estado da nossa mente que é capaz de criar mundos incríveis. Há um peso que não lhe cabe, mas que cabe apenas ao real. A pessoa com quem casamos, as pessoas com quem nos relacionamos, aqueles a quem nós prestamos conta em nosso trabalho e que nos prestam conta em nosso trabalho, são pessoas reais, concretas, envelhecem, morrem. Algumas são fúteis, algumas são profundas, mas todas elas são reais. João está extremamente preocupado com a verdade, porque ele sabe que a igreja pode se perder nessa relação do real, que é o fato, com as elucubrações, a imaginação, as ideias sobre o fato. De que é possível pessoas serem conquistadas por um discurso sobre Jesus, por exemplo, que não é um Jesus em carne e osso, mas é o Jesus da cabeça delas. É o Jesus que elas imaginam. É o Jesus que elas gostariam que Jesus fosse. Não o Jesus que é, mas o Jesus que elas querem que ele seja. O Deus que elas querem que Deus seja. Então a preocupação de João é de que enquanto uma igreja não descobrir a verdade e se preocupar o tempo todo com a verdade e com o conflito da verdade com o real, com o concreto, esta igreja não vai provar do amor, porque a verdade e o amor caminham juntos. Verdade presumida não gera amor. Você pode presumir que ama alguém, mas amar alguém é mais do que você pensar que ama alguém. Você tem que abraçar esse alguém, você tem que se envolver com esse alguém, você tem que amar esse alguém. Então, quando a gente analisa essa dinâmica da verdade e do amor, a gente se pergunta, onde está essa relação? Porque como aquela esposa do Jack Somersby, pode ser atraente demais, viver a ilusão do que o real, viver as nossas imagens, viver as coisas que passam apenas na nossa cabeça, e não as pessoas reais que estão diante de nós. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Bom, nós vamos continuar agora, né, vendo mais um pouquinho da explicação que nós estávamos ouvindo, mas entrava junto nesse versículo. Então, vamos lá. Acredite. Então a relação entre verdade e amor já está logo de cara estabelecida pela abertura da epístola. O curioso dessa abertura é o início. Não é? João faz questão de dizer, o presbítero à senhora eleita. Todo mundo quer saber quem é essa senhora.
Existem várias discussões sobre quem é essa senhora. Mas primeiro eu queria chamar a tua atenção para quem é o presbítero. E todo mundo fica de olho na senhora e esquece o presbítero. Não é verdade? E quando você esquece do presbítero, a senhora eleita vai sofrer. Bom, ela sofre em todos os lugares do mundo por causa exatamente da falta de preocupação com o presbítero. Isso era para ser uma piada. João era um apóstolo. E a palavra presbítero ela pode ter aí uma dupla significação. Aí. Ela pode tanto chamar atenção para aquele ofício pastoral, como para alguém que já é avançado em idade, como é o caso, aparentemente, de João, aqui nessa ocasião que escreve a epístola. Mas não parece ser apenas pelo fato de João ser avançado em idade. Parece que o uso da palavra presbítero foi escolhida pelo próprio João, primeiro, porque era a maneira pela qual a própria igreja deveria reconhecê-lo. Imagine alguém que vai se apresentar e usa exatamente aquilo pelo qual as pessoas não vão reconhecê-lo. Ninguém vai se apresentar dessa forma, concorda? Quando você vai se apresentar, a ideia é que as pessoas reconheçam pelas palavras que você vai estabelecer. Então parece, ao que tudo indica, que aquela igreja reconhecia João e o chamava de presbítero. Mesmo João sendo um apóstolo. O que significa que a relação de João com aquela igreja era uma relação de cuidado pastoral. E como a gente viu na semana passada, esta igreja representa uma série de igrejas, na verdade, igrejas locais, todas elas reunidas ali naquela região de Éfeso, nos arredores de Éfeso. Então João se apresenta de uma forma em que a igreja parece conhecê-lo dessa forma e o tratá-lo dessa forma. Em contrapartida, a senhora eleita, que pode significar várias coisas, mas ao que tudo indica, parece ser mais preciso entender que essa senhora eleita seja a igreja local, mais do que uma senhora que, por exemplo, possuía uma casa e que recebia nessa casa os membros da igreja local. Não. Mas a senhora que representaria a própria igreja como uma personificação amplamente usada pelos apóstolos. Paulo, por exemplo, usou muito a personificação da igreja, chamando a igreja, por exemplo, de noiva. Então aqui, ao que tudo indica, João está se dirigindo à igreja, chamando-a de a senhora eleita. E por que entendemos que senhora eleita aqui seja a igreja? Por duas razões. A primeira delas está na própria estrutura do texto. Quando a gente vai ler, por exemplo, o versículo de número 5, e agora, senhora, peço-te, ele está dirigindo-se, parece que a uma pessoa. Mas quando você olha, por exemplo, o versículo 8 em diante, tende o cuidado de vós mesmos. Ele vai mudar a voz, vai mudar para o plural. Então, o que tudo indica, se trata de uma personificação da igreja local sendo tratada como senhora eleita. O segundo argumento que favorece a interpretação de que esta senhora eleita é a igreja é exatamente o último versículo. Porque o último versículo diz assim: os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Ao que tudo indica, os filhos da tua irmã eleita, quem seria? Uma outra senhora. Portanto, uma outra igreja. E os filhos dela seriam realmente os seus membros. Os filhinhos seriam, portanto, os membros dessa igreja local, que é aqui chamada de a senhora eleita. Portanto, essa epístola, ela é centrada na igreja local. Amém. Vamos então dar continuidade aqui na leitura bíblica. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Bom, nós vimos aí, né, que falou também sobre presbítero. E para você que gosta de anotar aí no seu caderno, então nós vamos anotar aí no caderno, né, o porquê que João era presbítero, né, no caso, considerado que o povo chamava. Ele era presbítero, então para você anotar aí, João era presbítero em 3 aspectos. Primeiro, por título, ou seja, sendo um apóstolo e pregador. Segundo, por experiência, tanto como cristão e como apóstolo. Ele supostamente foi o mais velho dos apóstolos, o que teve o maior número de anos de vida cristã e o único que morreu de morte natural. E em terceiro, por idade, tendo ele cerca de 90 anos na ocasião desta carta. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Bom, e nós vamos continuar então mais um pouquinho aqui vendo a explicação a respeito então desses versículos. Veja, ele não diz, e muitos serão enganados por uma pessoa. O que ele diz? Enganadores. E como esses enganadores fazem?
Eles montam uma junta missionária. Não é isso? E fazem missão. Junto, em conjunto. O que o João está chamando a atenção? É um trabalho ordenado. É um trabalho coordenado. Eles saem como missionários. São missionários do falso evangelho. E eles vão trabalhar com consistência. Vão trabalhar buscando lógica. E você que quer tudo bonitinho, tudo arrumadinho, sem nada que faça você dizer, eu não entendi, é um prato cheio para eles. Você que está procurando aquele argumento que faz todo sentido, sabe? Você é a presa mais fácil. Mais fácil. Porque o que você quer, só o diabo dá. Coisas que você pode entender. Coisas que facilmente você pode entender. Mas o Evangelho é maior do que você. O Evangelho vai te olhar e vai fazer você se curvar diante dele, vendo a sua beleza, vendo a sua inteligência, vendo a sua grandeza e vendo a pequenez da sua inteligência. E aí você vai poder dizer com toda alegria, ainda sorrindo, não sei. Não sei. As pessoas têm dificuldade de dizer não sei. Elas têm dificuldade de dizer, puxa vida, isso eu não entendi. Elas acham que a vida só vai fazer sentido se todos os pontos da sua vida se encontrarem. Está procurando esses pontos? Já existe uma junta missionária trabalhando para isso. E ela está espalhada pela TV, espalhada pela mídia. Ela está nos lugares mais suntuosos. Ela é fácil de ser vista. Ela é fácil de ser assimilada, fácil de ser entendida. Você vai entender facilmente o discurso. Porque eles falam de maneira muito simples, de uma maneira que todo mundo entende. Sabe, aquele jeitinho, sabe? O que você fala assim, cara, é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa humilde. E eu vou parar por aqui para não blasfemar. Então pense comigo que os enganadores que João está se referindo são aqueles que saem pelo mundo como missionários. O que eles vão fazer? Vão bater de porta em porta para chegar numa casa. E nessa casa o que eles vão fazer? Discursar. É que a gente lê o texto bíblico e acha que as pessoas batem na porta da casa das outras como elas batem na nossa casa, como uma testemunha de Jeová, que vai bater lá na sua casa para vender uma sentinela, por exemplo. Não é. Eles não fazem isso desta maneira. Um falso mestre, naquela época, não ia fazer isso. Mesmo porque naquela época era muito comum uma coisa chamada simpósio, banquete, jantar. E quando você convida um mestre para sua casa, para jantar, para um banquete, você não está convidando ele apenas para comer na sua casa. Você está dando um lugar à mesa para que ele possa ali ensinar. Basta você lembrar, por exemplo, daquele episódio quando Jesus é convidado por Simão, o fariseu, para jantar em sua casa. Simão não queria apenas que Jesus jantasse, minha gente. Simão queria sim que Jesus discursasse. E é só porque é esse mesmo aspecto cultural que aquela meretriz pôde entrar na casa de Simão, o fariseu. Porque numa situação como aquela, o discurso na casa é aberto para a vizinhança. As portas estão abertas. Só vai sentar-se à mesa os convidados. Mas quem vai só ouvir o discurso do mestre são aqueles que vão se encostar um do lado do outro para ficar ouvindo ele falar. Se você quer estudar bem essa questão, principalmente nas escrituras, tem um livro que você não pode passar de depois você ler, do Bailey, As Parábolas de Lucas. É um livro bem interessante, ele fala bastante sobre isso. É interessante como o falso mestre ele vai procurar as casas, mas não é para comer nessas casas. É procurar uma oportunidade para discursar, para ensinar. Mas o que eles fazem? Eles não declaram que Jesus Cristo veio em carne. Portanto, eles negam a humanidade de Jesus. E João faz questão de dizer que quem assim procede é o enganador e anticristo. E ele diz, tende cuidado de vós mesmos para não destruir o fruto do vosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. João está sendo claro que se os presbíteros têm que ensinar aquilo que precisa ser ensinado, que foi aquilo que Jesus disse, eles não podem acrescentar nada. Os falsos mestres são aqueles que olham para aquela cena, olham para o fato, e eles não se contentam. Eles, como o meu amigo, vão querer um pouquinho aumentar. Eles vão querer criar oportunidades de interpretar aquele fato, a fim de que aquele fato, o máximo possível, possa ser acomodado pelas pessoas, ele possa alcançar aquilo que é mais importante em um orador, que é a persuasão. Não pense você que esse aqui também não tem isso em sua mente. O que mais quero fazer hoje aqui é persuadi-los. Persuadi-los do cuidado que devemos ter com os falsos mestres. Porque os falsos mestres, por mais que a gente pense que eles podem ser inofensivos porque trabalham com palavras, a gente não pode perder de vista o fato de que são palavras que nos aprisionam e nos fazem constituir esse cristianismo que a gente tem chamado de cristianismo presumido. Sim, os enganadores saem pelo mundo como missionários itinerantes, organizados para ensinar o falso evangelho. Será que você não vê isso hoje?
igrejas pregando o falso evangelho, mas extremamente organizadas. Vamos continuar então a leitura bíblica. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Bom, encerramos então, aqui o livro de 2 João, e novamente volto a falar, você que quiser fazer a sua prova, entre em contato conosco, que nós estaremos enviando a você online. Espero você no próximo livro, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.